Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma palavra de meditação do coração de Deus para os nossos corações, né? Que é em 2 Reis, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E a Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama, e chamando ela, se pôs à porta. O 26 diz assim: Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né, que fala sobre o profeta Eliseu, que deu um belo testemunho, né, de vida, de cristão, né? Ele passava direto ali pela aquela porta daquela viúva, daquela sunamita, e ela observava a forma que ele passava, o jeito dele. Nós somos observados no nosso dia a dia também, né? Muitas vezes achamos que nós estamos em um local e nós não estamos sendo observados, né? E Eliseu, ele também, né? Ele estava sendo observado pelaquela mulher, né? Sunamita. E aí, no momento, né? Ela fez algo por Eliseu, né? Pediu para que o esposo fizesse um quarto para ele, né? Para que ele pudesse se hospedar melhor, né? E o que me chama a atenção, a necessidade suprida. Aquela mulher, ela teve a necessidade dela suprida. De algum, né? Ela observava Eliseu, o comportamento de Eliseu, e ela resolveu fazer aquele quartinho para Eliseu. E Eliseu, ele quis recompensá-la ela de alguma forma. E ele pediu, né, para que Geazi perguntasse, né, qual era a necessidade dela, o que ela precisava. Só que ela não falou nada, né? Aí entra a questão do silêncio, né? Muitas vezes a gente não precisa abrir a nossa boca para falar algo, para pedir algo para alguém. Por que que não? Porque o Senhor Jesus, ele toca nos corações. Ele incomoda as pessoas para te abençoar. Tenha certeza disso. Tem vezes que não necessita de você abrir a sua boca para falar o que você está passando, o que você está precisando em casa, o que você está precisando na questão financeira. Tem momentos que é você e Deus. E aquele homem, né, ele sabia, Deus revelou para ele, né, que ela precisava de algo, né? Todos nós precisamos de algo em nossas vidas, mas nem sempre é o momento da gente abrir a nossa boca para falar o que nós estamos precisando para alguém. Temos que dobrar os nossos joelhos e falar com o Papai do Céu, com o nosso Deus. E ele sim, ele toca nos corações. E aí Geazi estava observando que ela não tinha filhos, né? Já era de idade e não possuía filhos. E o Senhor Jesus usou, né, Eliseu como profeta para profetizar sobre a vida daquela mulher que ela teria filho, né? E no momento que aquela mulher teve um filho, e ela teve aquele filho imediatamente também, né? Ela estava ali naquele local onde ela costumava ficar, no campo. O filho dela teve uma dor, né? E aí veio a falecer. Porém, ela continuou em silêncio. Ela não foi falar com um nem outro. Ela procurou uma pessoa certa. Ela foi uma mulher decidida. Aquela mulher, ela passou pelo marido, não falou nada para o esposo. Dentro do nosso lar nós temos que ser assim. Tem coisas que a gente não precisa ficar falando no meio da nossa situações, né, na nossa vida, que nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar a Deus em oração. Porque tem determinadas situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós passamos,
que se nós formos falar para um e falar para o outro, até ali dentro da nossa família, a gente acaba causando um alvoroço. E o problema, ele não é solucionado em meio ao alvoroço. O problema, ele é solucionado quando a gente medita, quando a gente coloca a nossa cabeça para pensar e a gente fica em sintonia com o nosso Deus, no silêncio, o Senhor Jesus, ele age. Há momentos, a palavra do Senhor Jesus diz em Eclesiastes 3, tem momentos de você abrir a sua boca e tem momentos de você se calar. Aquela mulher, ela sabia o momento certo dela abrir a boca dela. Ela não falou nada para Geazi, para o esposo dela. Ela não falou nada para Geazi. Quando ela foi em direção ao profeta Eliseu para falar que o filho dela havia morrido, antes ela se deparou com o esposo. Eliseu pediu para Geazi perguntar se ia tudo bem com o filho dela, com o esposo dela, com a casa dela, com ela, com a vida dela. Ela falou o quê? Vai tudo bem. Muitas vezes as pessoas querem perguntar sobre as nossas vidas, querem saber mais sobre a nossa vida, sobre a nossa situação. E tem momentos que nós temos que abrir a nossa boca e falar, vai tudo bem. Tem momentos que a gente está cheia de problema, uma luta, uma guerra, uma tribulação. É filho que não se converte, é esposo que não se converte, né? É aquela vida financeira que não sai do lugar, que é a mesma coisa. É faltando coisa dentro da nossa casa, mas nós temos que abrir a nossa